Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. E nesse vídeo eu irei apresentar um estudo realizado por Schmidt e colaboradores com o título Prova direta e não destrutiva da autenticidade para a segunda geração de células reais brasileiras via espectrometria de massa com ionização por spray sônico. Então vamos lá? Neste trabalho, desenvolvido em 2014, foi realizado o desenvolvimento de um método para identificação de cédulas falsas para a segunda família do real, que é essa descrita aqui como nós conhecemos. Com o avanço da tecnologia, as marcações de veracidade ou os itens de segurança, se tornaram cada vez mais específicos e difíceis de se reproduzirem, como nós podemos ver aqui na imagem. A célula de 100, ela contém vários itens de segurança que provam a sua veracidade. Contudo, ainda assim ocorre a falsificação do real até o dia de hoje, como visto nessa matéria publicada pela Globo em março de 2022, onde eles descobriram um laboratório clandestino de falsificação de notas e moedas. Visto isso, os autores buscaram então realizar um estudo rápido e não laborioso que pudesse identificar a veracidade das notas com mais facilidade e que não fosse um método destrutivo. Entre as técnicas já apresentadas pelos autores nas suas referências, nós temos 5 técnicas principais. O infravermelho, o Raman, também temos a cromatografia GC e LCMS e também a espectrometria por ionização a laser, como o MALDI e o NALDI. Contudo, essas técnicas possuem desvantagens. As duas primeiras, por exemplo, dependem do uso de ferramentas quimiométricas para tratamento dos dados obtidos. Já a cromatografia necessita de um preparo de amostra que pode causar danos irreparáveis na amostra, que no caso são as notas, o que não é vantajoso. E a ionização a laser, elas dependem de um vácuo adequado apenas para a detecção de compostos não voláteis, e suas limitações espaciais de fonte de íons podem exigir que as notas sejam cortadas, dobradas, para caber dentro da fonte, o que causa também danos irreparáveis na nota. Além dessas técnicas apresentadas, temos outras técnicas que também podem ser utilizadas. Elas, diferente das outras, permitem que a análise seja realizada diretamente na superfície da amostra, a partir da distorção, ionização e caracterização por espectrometria de massa de analíteis voláteis e não voláteis, com pouco ou até nenhum preparo de amostra. Entre estas, destaca-se a fonte de ionização à pressão atmosférica para análise de superfície, ou Easy Ambient Sonic Spray Ionization. Neste trabalho, os autores dizem que essa técnica é uma ionização eficiente, simples e versátil para análise de documentos no campo da forense. Nesta, os íons a serem produzidos, eles são produzidos sem nenhuma voltagem, radiação ou aquecimento, onde as gotas carregadas eram produzidas apenas utilizando um spray contendo uma solução de metanol, que é o meu solvente, acidificada a uma velocidade supersônica. Essas gotas carregadas surgem a partir de uma distribuição não balanceada estatisticamente de espécies protonadas e não protonadas, de forma que nenhum aquecimento é necessário. Para a realização do desenvolvimento do método, os autores utilizaram, então, 4 conjuntos de amostras em triplicata, contendo valores de 10 a 100 reais, e também 2 conjuntos de amostras caseiras, falsificadas, apenas com notas de 100 e 50 reais, que, de acordo com os autores, são os valores mais comumente apreendidos. Essa técnica, a EASE, foi acoplada a um espectrômetro de massa de quadrupolo, simples e acessível para a aquisição de uma impressão digital molecular de rotina. Como dito anteriormente, os autores utilizaram a EASE acoplada a um espectrômetro de massa por cromatografia em fase líquida. Então, nós temos aqui os perfis gerados das células foram realizados obtendo a EASE com MS, usando um sistema simples de quadrupolo. 3 pontos diferentes das células foram analisados. Em todos os pontos de todas as notas foram obtidos perfis químicos semelhantes em toda a superfície. Portanto, independente do valor nominal da célula, constatando padrões artísticos e coloridos ou área analisada, a EASE apresenta um espectro distinto e característico que irão indicar a presença de moléculas específicas, proporcionando assim o estabelecimento de uma assinatura química ou impressão digital química para as células autenticadas da segunda geração do real.
Neste trabalho foi utilizado, então, o metanol acidificado a 0,1% em volume de ácido fórmico a uma taxa de fluxo de 20 microlitros por minuto e NO2 a 100 psi foram usados para formar o spray sônico, que foi utilizado na ionização. Além dessa técnica, além disso, os autores também aplicaram uma ionização com um ângulo de 45 graus sobre a superfície e também utilizaram, junto a esta técnica, a espectrometria de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier, que permite uma identificação mais caracterizada e profunda da célula. Agora vamos avaliar os resultados que os autores obtiveram realizando essas amostras. No artigo, eles categorizaram os resultados em 3 tópicos. Nós temos utilizando o método da ISE acoplada ao MS e também utilizando o método acoplado à transformada de Fourier. Nesta imagem, nós podemos observar, então, os resultados realizados nas análises das cédulas autenticadas, né? A gente pode perceber que essas cédulas, elas apresentam perfis que são principalmente denominados por íons com menos abundantes, que podem estar relacionados a produtos químicos na superfície dessas cédulas. E esse recurso, né, essa característica, ela vai ser autêntica das notas reais, mostrando que a maioria dos corantes, então, e de outros produtos químicos utilizados no seu processamento são profundamente absorvidos no papel das notas, que são autênticas. Então, as gotículas carregadas, elas não serão suficientes para realizar a dissorção de tais produtos e pouca corrente iônica vai ser formada. Os íons detectados são provavelmente de plastificante de notas, como este composto apresentado a seguir, encontrado na relação massa-carga de 413. Além deles, nós também temos uma amina alifática na forma molecular C19H41N, encontrado na razão massa-carga de 284. Essa molécula ela também é observada nas células da primeira família do real. Os sinais que estão indicados, né, pelas setas, que foram observados aleatoriamente nas amostras de 20 e 50 reais, correspondem a cocaína protanada e lidocaína, respectivamente. Esses são contaminantes comuns de notas, na maioria das vezes encontrados em notas autênticas, sujeitas a uso contínuo e grande circulação por muitos meses. Este resultado já apresenta as impressões digitais químicas representativas do método para cédulas falsificadas apreendidas, né, e para cédulas caseiras falsificadas com valores de R$100, preparadas a partir da digitalização de cédulas autênticas e impressão de cópias em uma impressora LaserJet e uma impressora jato de tinta, e todas feitas em papel alcalino branco. As figuras, né, elas vão mostrar, então, a A e a B, que os valores nominais apreendidos são altamente característicos, apresentando íons predominantemente abundantes, com uma distribuição separada por uma unidade de mais ou menos 44 de razão massa-carga ao longo de uma faixa de razão massa-carga de 400 até 800, né? Outro íon marcador do falsificado, que foi observado em todos os conjuntos de amostras, foi um íon aqui de 229, né, que a gente também pode observar no slide anterior das amostras falsificadas. O espectro para a falsificação caseira, né, de amostras separadas, utilizando os dois métodos, também apresentam um único, abundante, característico perfil químico, que é muito distinto das notas autênticas que foram apresentadas anteriormente. O conjunto de notas falsas suspeitas que foram apreendidas também foram analisadas utilizando o método acoplado à transformada de Fourier, como dito anteriormente. E a alta precisão desse método, né, em relação à resolução das medições massa-carga, permitem que a composição elementar seja identificada e atribuída à sua fórmula molecular. Os espectros, então, aqui apresentados, mostraram uma série de compostos de sódio com ganhos sucessivos, né, de óxido de etileno, como nós podemos observar. A fórmula molecular que foi determinada indica um polímero de óxido de polietileno com um ou mais grupos terminais funcionalizados diferentes. Uma provável fonte é a família de sulfactantes
ectosilados, que são usados para melhorar a qualidade das tintas à base de água, usadas em cartuchos de impressoras e jatos de tinta, o que já indica, então, que essa cédula ela foi impressa, né, e não é uma cédula autêntica. Além disso, nós também temos o íon de massa-carga 229, que foi determinado na técnica anterior, né? E aqui nós conseguimos exibir a sua fórmula molecular de C10H22O4Na, permitindo a sua identificação como uma molécula sodiada de éter monobolítico de trietilenglicol, ou TBG, né? Que também é um ingrediente muito comum entre as tintas de impressora. Como conclusão, nós temos que o método utilizado pelos autores fornece, então, uma impressão digital molecular direta, robusta e rápida, que não destrói a amostra e ainda é confiável para garantir a autenticidade das células do real brasileiro da segunda geração.